Buenas pessoal, Alex aqui, bem-vindo mais uma vez ao método Teologia Fácil Online. Nessa aula final da série sobre hermenêutica, a gente vai falar sobre as regras de interpretação da Bíblia. Bora lá. Contexto aqui, pessoal. Existem diferentes regras e princípios que os estudiosos utilizam para orientar a interpretação dos textos bíblicos. Algumas coisas a gente já foi falando ao longo dos vídeos anteriores, garantindo uma compreensão mais precisa e fiel do seu significado. Isso resume muito bem a hermenêutica em si, compreensão melhor dos textos no seu contexto de escrita. E essas regras, pessoal, elas incluem algumas características importantes. A gente vai ver cada uma delas aqui. A primeira delas, o contexto. Eu já havia falado que há uma diferença do texto em si, que é o versículo, e o contexto, que é tudo que engloba aquele versículo, ou seja, os versículos anteriores e os posteriores. Enfim, ao se interpretar uma passagem da Bíblia, deve-se considerar o contexto daquele versículo, ok? E nesses versículos anteriores e posteriores, a gente tem características que são importantes de serem elencadas no estudo, como por exemplo, quando que esse texto foi escrito, quem falou, para quem falou, qual era o contexto daquela fala. Isso nos ajuda a trazer a real interpretação. A segunda regra ou princípio é a gramática e a língua. Analisar cuidadosamente a gramática, a estrutura das frases e as nuances da língua original em que o texto foi escrito. Aqui a gente está considerando a hermenêutica bíblica. Então nós temos escrituras originais escritas em hebraico, escritas em aramaico e também escritas em grego. Eu preciso analisar fielmente o que aquele texto quer dizer naquela língua. Percebam a importância disso para que eu possa aplicar não simplesmente uma tradução literal, que muitas vezes nem faz sentido na língua em que eu estou querendo traduzir. Eu preciso adaptar essa tradução para dar um sentido àquela palavra ou até mesmo àquela frase. A terceira regra é a cultura e a história. Isso engloba compreender o contexto cultural e histórico, como diz aqui no nosso material, em que o texto foi escrito, considerando as diferentes épocas. Nós temos milhares de anos do início até a conclusão do cânon bíblico. Então eu preciso considerar quando que esse texto foi escrito, o que era mais evidente na cultura na época em que aquele texto foi escrito. Por exemplo, comparar o livro de Jó, que é tido como um dos mais antigos da Bíblia, com o Evangelho de João, são contextos completamente diferentes. Então, por mais que muitas vezes os versículos pareçam iguais no seu texto em si, o contexto pode ser completamente diferente. A próxima regra e penúltima é a comparação. Isso é bem enfatizado pelos teólogos, usar a própria Bíblia para interpretá-la. Como que eu faço isso? Comparando os textos relacionados em diferentes partes dela. Lembra que a gente falou sobre a tipologia, que são coisas do Antigo Testamento que muitas vezes são mencionadas lá no Novo Testamento? Essa comparação dos fatos, eu preciso usar a Bíblia para isso. O contexto da Bíblia, ele está na própria Bíblia. Isso é bem interessante de ser levado em consideração. E por fim, pessoal, isso cabe a todo estudante, a todo pregador, a todo estudioso da Bíblia. Sempre usar de uma coerência teológica. Certificar-se, perdão, de que sua interpretação seja consistente com o ensinamento geral da Bíblia. Nós temos algumas descobertas recentes das escrituras bíblicas? Sim,
mas eu preciso sempre acompanhar toda a evolução do estudo da Bíblia, o que a gente já tem de prova histórica, arqueológica, para que eu consiga trazer uma coerência para aquilo que eu estou expondo, para aquilo que eu estou estudando. E isso vale para o ensinamento geral da Bíblia. Em resumo, é não trazer verdades novas que ainda não tenham sido comprovadas ou de alguma maneira estudadas, ok? E agora a gente vai entrar em específico em algumas regras que nos diz aqui. A principal regra de interpretação da Bíblia é que a Escritura é explicada pela Escritura. Lembra que eu comentei? A Bíblia é a sua própria intérprete. A interpretação pode ser encontrada dentro do contexto mais amplo da Bíblia. Isso é espetacular. E agora a primeira regra que a gente vai utilizar é a seguinte: o quanto seja possível tomar as palavras em seu sentido usual e comum. Aqui a gente tem um versículo lá de Gênesis 1 e 3. Disse Deus: haja luz e houve luz. A interpretação correta desse texto é a seguinte: Deus criou a luz através de sua palavra. E ponto. Aqui eu estou considerando como sendo algo literal. E de fato é literal. Eu não posso passar uma dúvida de que esse texto é literal ou é figurado ou é até mesmo um texto simbólico. Não, eu preciso ser muito enfático naquilo que eu estou expondo. Segunda regra: tomar as palavras no sentido que indique o conjunto da frase. Isso é bem interessante. Lembra que a gente comentou, muitos pregadores tomam um texto específico e ministram toda uma pregação em cima de um versículo específico e não usa o contexto, que são os versículos anteriores e posteriores. E muitas vezes não usa nem o versículo inteiro. E a segunda regra aqui nos diz que a gente deve sempre considerar todo o sentido daquilo que está sendo exposto. Em Romanos 6:23 a gente tem um exemplo bem claro que eu trouxe para vocês. Paulo diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se eu considerar só a primeira parte, o salário do pecado é a morte, cabe uma exegese, que é uma aplicação de diferentes formas, e isso vai nos levar a erros teológicos. Qual é a interpretação correta dessa parte aqui? Considerar o conjunto da frase nos leva a entender que o pecado de Adão levou todos à morte. Não é o nosso pecado, é o pecado de Adão que levou todos à morte. Mas Deus oferece uma vida eterna através de Cristo. É exatamente isso que Paulo quis dizer nessa carta aos Romanos. Okay? A terceira regra: tomar as palavras no sentido indicado no texto, a saber, os versículos que procedem e seguem ao texto que se estuda. Aqui eu trouxe um exemplo lá de 1 Coríntios 11:27. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, aqui a gente está falando da ceia do Senhor, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Qual a interpretação correta desse texto? Ao considerar o texto que segue e precede o versículo, Paulo está advertindo sobre a indigna ceia do Senhor. Entenderam a ideia? Eu uso o contexto do que eu estou ministrando, expondo, para trazer a correta interpretação. E para isso, mesmo que somente esse versículo seja exposto para a igreja, eu preciso dizer: essa passagem trata da ceia do Senhor e Paulo traz as instruções, enfim, eu tenho que trazer o que envolve esse texto, mesmo que ele não esteja sendo evidenciado na leitura. Quarta regra:
considerar o objetivo ou o desígnio do livro. Aqui são os livros da Bíblia, tá, pessoal? Ou passagem em que ocorrem as palavras ou expressões obscuras. Lucas 5,32 é o nosso exemplo. Não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. Qual é a interpretação correta desse texto? Lembrando que eu estou trazendo alguns exemplos. Essas técnicas poderiam ser aplicadas para qualquer versículo da Bíblia. Essa é a ideia da hermenêutica. E entendendo o propósito de Jesus, como diz o texto, ele veio para trazer salvação aos pecadores arrependidos. O evangelho em si é isso, é trazer as boas novas de Jesus. Então, quando eu vou ministrar Lucas, eu preciso trazer essa ênfase. Quem escreveu, para quem foi direcionado? A gente sabe que Lucas direcionou para os gregos, pelo modo de escrita. Tudo isso deve ser levado em consideração. E a quinta e última regra, consultar as passagens paralelas. Isso é maravilhoso. Isso é, paralelos de palavras, ideias e até mesmo textos. Aqui a gente tem 2 versículos que podem ser conectados. O primeiro deles é Jesus, falando dos galileus mortos por Pilatos. Ele diz: não eram, eu vou-lo afirmo, mais pecadores do que todos os outros galileus. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. E Jesus está dando um relato sobre o que aconteceu, a morte dos galileus, né? E dando uma ênfase que eu estou explicando o texto, né? Mais pecadores do que todos os outros galileus. E lá no discurso de Pedro, em Atos, a gente tem uma referência que pode ser passada para a igreja nesse exemplo. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Após essas passagens serem expostas, vem a função do pregador, que é interpretar e passar isso para a igreja, até para que tenha uma aplicação correta disso. Tanto em Lucas quanto em Atos, o chamado ao arrependimento é enfatizado como crucial para evitar a perdição do homem. Jesus disse que aqueles que morreram e os que não morreram também são pecadores. E como Pedro diz, arrependei-vos para que serem cancelados os vossos pecados. Trazendo essa correlação, esse paralelismo de ideias, a gente consegue trazer à tona uma palavra muito mais rica e com a correta hermenêutica aplicada. Bom, a hermenêutica ela trata de tempo, trata de cultura, trata de história. Eu trouxe 2 livros aqui bem importantes para que se entendam como que as coisas funcionavam nos tempos bíblicos, e isso nos ajuda a entender como que os textos vieram parar literalmente na Bíblia. Questões a serem respondidas, mais uma vez reforço, a gente sempre responde no grupo do Telegram, temos aulas ao vivo, se você ainda não faz parte do grupo, o link está aqui na descrição. Questão 1, sobre interpretação. Qual é a principal regra de interpretação da Bíblia? Questão 2, por que é importante aplicar a interpretação dentro do contexto amplo da Bíblia? E a questão 3, como a escritura pode ser usada para interpretar a própria escritura. Ok, pessoal? O último capítulo que a gente vai abordar é sobre o hebraísmo. Vamos lá. Hebraísmos são expressões e maneiras peculiares do idioma hebreu. Daí que vem o nome hebraísmo. E seguidamente ocorrem em nossas traduções da Bíblia. Lembra que eu falei? Não basta traduzir a Bíblia, preciso de alguma maneira dar um significado mais próximo da língua a ser traduzida, a qual foi escrita originalmente em hebraico, algumas partes em aramaico e o Novo Testamento, principalmente em grego. Eu trouxe algumas para vocês, vocês podem encontrar outras na Bíblia também, mas a minha ideia é enfatizar o que é o hebraísmo. O primeiro deles é o conceito, o hebraísmo, lançar as sandálias. A gente vê muito isso no Antigo Testamento.
que quer dizer tomar posse de algo ou até mesmo dominá-lo? Eu trouxe aqui o Salmo 108:9, que diz sobre Edom, como todos sabem, era a nação vizinha de Israel, descendentes de Esaú. Atirarei a minha sandália sobre a Filistia, que é outro povo inimigo de Israel, jubilarei. Aqui o salmista está usando o hebraísmo de lançar sandálias no quesito de com a intenção de tomar posse dessas terras. Segundo, circuncidar o coração. A gente tem lá em Deuteronômio 10:6, que é a necessidade de uma transformação interna, vejam isso, não apenas externa. Circuncidar tem a ver com a aliança de Deus, solicitada a Abraão, enfim, a todos aqueles, né? Tem uma aliança com Deus. Aqui a gente está usando o hebraísmo de circuncidar o coração. O que mais que a gente tem aqui? Diz circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. O próximo, olho por olho, dente por dente. Como está aqui, é um princípio de justiça proporcional, ou seja, eu retribuo com aquilo que eu fui afetado, no mesmo nível, na mesma proporção. Êxodo 21, 24, 25, a gente tem isso. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, enfim, até golpe por golpe. Mais um hebraísmo. E por fim, eu trouxe aqui um bem importante, Leão de Judá, que descreve Judá, que é o Reino do Sul, enfim, onde a capital era Jerusalém, como um leão e prefigura Jesus Cristo como descendente de Judá. E de fato ele era. E a gente tem lá em Gênesis 49:9 esse hebraísmo, e traz Leão de Judá, né? Enfim, Judá é leãozinho, leãozinho é leão novo, né? Geralmente. Da presa subiste, filho meu. E eu trouxe essa imagem aqui para encerrar. Fala do Senhor Jesus, o leão da tribo de Judá. A gente tem lá em Apocalipse 5:5. Todavia, um dos anciãos me disse: não choreis, eis que o leão da tribo de Judá, aqui a gente tem o hebraísmo, raiz de Davi também, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Questões sobre hebraísmo. Questão 1. O que são hebraísmo nas traduções da Bíblia? Questão 2. Qual o significado da expressão lançar as sandálias na Bíblia? Questão 3. O que significa circuncidar o coração na linguagem hebraica? Questão 4. Qual é o princípio subjacente à expressão olho por olho, dente por dente? E a questão 5. O que a expressão leão de Judá representa na Bíblia? Feito, pessoal. Chegamos ao final dessa aula e dessa série sobre hermenêutica. Deus abençoe a todos e nos vemos no próximo vídeo.